Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que eu os recebo aqui para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando sequência aos nossos ensinos a respeito do livro do profeta Isaías, e a gente já está chegando no finalzinho, né? Lição de número 12. Antes da gente iniciar, eu quero dizer que caso vocês queiram esse material que eu estou projetando na tela de vocês, é só me chamar no Instagram, o link está aí na descrição, ou pelo WhatsApp no número que eu vou colocar aí na tela. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Faça parte desse projeto, inscreva-se no canal, porque sem você, meu amado, esse canal não é nada. O projeto não cresce, não anda para frente. É necessário que você colabore conosco. Não custa nada, né? Então nos ajude aí curtindo, comentando, compartilhando, inscrevendo-se também no canal. Lembrando que daqui a alguns dias eu vou anunciar aqui a data e o horário do nosso seminário gratuito para professores de escola bíblica dominical, tá bom? Eu vou colocar a data e o horário aqui, ok? Você que quer aperfeiçoar suas técnicas como professor de escola dominical, você que quer aprender novas técnicas, você que quer ministrar uma aula mais fluida, chamar a atenção dos seus alunos. Sabe quando você está dando aquela aula e você vê, sente que está todo mundo pesado, querendo dormir, com o olho bem pesado? Se você quer que isso não aconteça na sua aula, vem participar do nosso seminário com a gente. Lembrando que é totalmente gratuito. Se você é de São José dos Campos, a gente vai fazer o presencial também, tá? Mas se você não é daqui, você pode assistir de maneira online com a gente. Aí você pode comentar, você pode enviar a sua pergunta também, mas em breve eu vou estar anunciando aqui. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para a gente iniciar, eu só vou tomar uma aguinha aqui, porque minha garganta tá só por Deus, viu? Hum. Lição de número 12. O texto referente a esta lição está no capítulo 61, 62 e 63. O título da lição é O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembrando que este texto, que é o texto principal da nossa lição, ele foi exarado ou citado por Jesus Cristo em um dos seus grandes sermões dentro da sinagoga, tá bom? Então, não somente Isaías é um profeta messiânico, como o próprio Messias fez referência à profecia de Isaías. A leitura bíblica para o estudo está lá em Isaías 61, 1 até o 62, 5. Amigos, são só 3 capítulos. Se você olhar aí na sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na minha frente, são capítulos curtinhos. Olha, o 61 tem só 11 versículos, o 62 tem 12 e o 63 tem somente 19 versículos. Capítulos extremamente curtos, mas com significados extremamente profundos. Até porque a forma como Isaías começa a sua profecia aqui, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, é grande demais, irmãos. Lembrando que eu já falei que Jesus fez menção desse texto, ok? Então é importante que você tenha o texto na ponta da sua língua. Ah, Cristian, você sempre fala isso. Sim, sempre falo. Pega o texto da lição e leia e releia, meus amados. É necessário que você conheça o texto que você vai ensinar. Se possível, tenha ele na ponta da língua. Olha, hoje ainda é terça-feira. Então a gente tem hoje, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo antes do EBD. 6 dias. Se você ler pelo menos 2 vezes por dia, você vai ter lido pelo menos 12 vezes cada capítulo. Olha só, imagina a forma como isso não vai ficar assentado aí na sua mente até o dia da lição. Fora que é necessário que você leia pelo menos uma vez a lição todos os dias até o dia da aula. Gente, venha comigo que eu tenho certeza que a sua aula vai ficar boa. Escuta o que eu tô falando. Você quer ser um bom professor de escola bíblica dominical? Você quer oferecer o seu melhor para Deus? O mínimo que você pode fazer é estudar. Ainda ontem, no nosso curso teológico presencial, nós falávamos sobre o livro do profeta Malaquias, e uma das coisas às quais Deus acusa o povo e chama a atenção deles é dizendo que o povo oferecia pão imundo como sacrifício. Então imagina só, né? O povo poderia oferecer o melhor, mas estava oferecendo algo imundo. Quando eu oferecer um animal, oferecia um animal coxo, cego, manco, doente. E a gente?
A nossa aula, então, tem que ter qualidade. É por isso que eu sempre estou chamando a nossa atenção para isso, ok? Nosso texto áureo está lá no versículo 1 do capítulo 61, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos... Bate forte nisso aqui, meus amados. Quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Espera aí. Por que eu falei para vocês baterem forte no quebrantado? Porque aquele que é atingido pelo evangelho de Cristo, aquele que realmente tem o coração estilhaçado pela mensagem da cruz, essa é a pessoa que vai poder receber a salvação em sua vida. Se a gente for ver, por exemplo, o sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver que depois que ele começa, que ele termina de pregar, Lucas vai dizer o seguinte, olha, e eles foram quebrantados, eles foram atingidos, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, o coração deles ficou quebrantado pela mensagem. Aí a gente vai para a época de Cristo, né? Quando Cristo ministrava as suas mensagens e os seus sermões. A quem Cristo direcionava as boas novas? Aos quebrantados de coração. Porque a classe religiosa, aqueles que eram cheios de si, em si mesmados, Jesus direcionava críticas, correção, palavras de exortação. Jesus não tinha palavras frouxas para eles, não, irmãos. Jesus chamava atenção, era puxão de orelha. Mas, para os quebrantados de coração, Jesus tinha as boas novas do Evangelho, ok? A gente pega lá a mulher do fluxo de sangue, Mateus, o publicano que subiu na árvore para ver Jesus e ele disse o seguinte: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir em dobro. Isso não é sinal de quebrantamento? Então Jesus, para essas pessoas, proclamava sim a boa nova. E libertação do quê? Libertação do pecado, libertação do jugo da religiosidade vazia. Porque quando Jesus vem, a própria Bíblia vai dizer que ele era como um renovo que nasce numa terra seca. Então, Israel, naquele momento, aquela nação que era para ser a menina dos olhos de Deus, era um bando de pessoas que viviam em sequidão espiritual. Imagina que a classe sacerdotal, os homens da religião, não se importavam com os oprimidos, com os pobres. Claro, se for possível, eles sugavam o dinheiro deles, dizendo que a religião cobrava isso. Então veja bem, né? O papel de Jesus, e é por isso que ele podia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Verdade prática. Se fixarmos os olhos, ou se fixamos nossos olhos no Cristo vivo, encontraremos forças para esperar o dia da redenção. Por que o autor fala do dia da redenção? Porque essa sessão do livro de Isaías é uma sessão voltada exclusivamente para a redenção do fim dos tempos. Ok? Lembrando, é necessário que nós façamos este lembrete que o profeta Isaías, a sua profecia, nós temos aí 66 capítulos, é dividida por sessões. Se você ainda não sabe, fique sabendo agora. É um livro muito extenso e, assim como qualquer livro, é dividido sim por sessões. Vocês vão reparar, meus amigos, que toda vez que eu inicio esse subsídio, eu faço, no mínimo, uma breve explicação sobre o texto áureo. Gente, o texto áureo é o texto que está em destaque na nossa lição. Então você, professor, você precisa sim fazer menção dele. É necessário que você faça menção do texto áureo, é necessário que você se concentre nele, que você explique-o aos seus alunos. Porque é por meio do texto áureo e da verdade prática que você vai poder começar a abrir a mentalidade dos alunos para receber o conteúdo da aula. Gente, o papel do professor é como o papel de um jardineiro. Primeiro você vai cuidar da terra, você vai deixar ela mais fofa, não é? Você vai ali pavimentar para você poder plantar a sementinha. Porque se você chegar e simplesmente plantar a sementinha, jogar ali um tanto de terra em cima, talvez ela não cresça.
Então você tem que ir preparando o caminho ali para você poder plantar a semente, depois você vai regar, você vai cuidar dela, para que aí sim ela floresça. O papel do professor é a mesma coisa. Então, comecei a minha aula. É por isso que a escola dominical, repara bem, presta atenção nisso, que isso é importante. Começa com louvor, com oração, gente. O superintendente, o pastor da igreja, ele está preparando a mentalidade do povo para a parte principal da escola dominical, que é a lição. Então, a igreja vai louvar junto a Deus. A igreja vai elevar os seus pensamentos juntos a Deus em oração. E aí, quando chega na melhor parte, a parte principal, que é a parte que vai tomar 90% do tempo, que é a lição, a mente, o espírito, o corpo, a alma das pessoas vai estar preparado. Isso é muito bom, meus amados. É muito bom. É por isso que eu sou a favor, eu só estou abrindo um parênteses aqui, isso é muito bom para as nossas aulas. Eu sou a favor do café da manhã em comunhão, seja antes da EBD ou depois. Eu, particularmente, se eu for superintendente, eu prefiro que seja antes. Porque aí o povo chega um pouquinho mais cedo, que seja meia hora mais cedo. A gente consegue comer junto. Né? E tem símbolo maior de comunhão do que comer junto à mesma mesa. E aí a gente bate aquele papo, conversa, tá comendo ali, e depois a gente vai sentar e aprender. Olha que maravilha, irmãos. Não tem maneira melhor de começar o domingo? Você com a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido ali, seus amigos, seus irmãos em Cristo, comendo juntos, comungando juntos, e depois aprendendo sobre a palavra de Deus. Isso tudo é preparação, irmãos, espiritual, emocional, mental, física, para uma boa aula. É por isso, esses parênteses que eu abro, eu faço isso em todas as minhas aulas. Você está ministrando conteúdo, você está jogando lá, caminhão de areia em cima dos alunos. Se você for direto, você vai cansar eles. Então, às vezes, abre um parênteses, faz um comentário, alguma coisa que tem a ver com a lição, ou com a EBD, ou com a vida da igreja, e aí você volta para a lição em si. Isso vai deixar a sua aula mais leve. Eu já estou dando um prenúncio do que vai ser aí o nosso seminário para professores de escola dominical. Amém? Vamos lá? Contexto histórico. Isaías 61 e 62 fazem parte do terceiro Isaías. Lembra que eu falei que Isaías é dividido por seções? Então agora o terceiro Isaías, que está entre aspas, vem desde o capítulo 56 e vai até o 66, 11 capítulos. Por quê? Lembra que eu falei também que esta sessão é voltada para a redenção, para a restauração. Irmãos, ontem no nosso curso presencial eu deixei bem claro para os irmãos lá que todas essas profecias, esses homens que Deus levanta, era Deus preparando o povo para a chegada do Messias. Porque o tempo de restauração que Isaías profetiza vem em Jesus. Porque às vezes a gente tem mania de olhar essas profecias só lá para o futuro. Não, meus amados. O reino de Deus começou com a vinda do Cristo. Os últimos dias começou com a vinda do Cristo. Nós já vivemos os últimos dias há 2000 anos. Nós já vivemos o tempo de restauração há 2000 anos, desde a chegada do nosso Cristo. E isso é o cumprimento dessas profecias. Tem profecias, sim, que vão se cumprir lá no milênio, depois do milênio, mas nós já vivemos boa parte delas, com a vinda do nosso Cristo, ok? É necessário que você comente isso com seus alunos para que eles entendam que nem todas as profecias são futuras para nós. Às vezes tem coisa que já aconteceu, em coisas que nós já vivenciamos, como é o caso do que eu falei dos últimos dias. Quer uma prova disso? Joel não diz, olha, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tal, 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 tal. Quando se cumpre essa profecia? Não é em Atos 2? E Joel não chama esse período de últimos dias? Então, nós já estamos vivendo os últimos dias, ok? Profecia de restauração para Israel após o exílio babilônico e o anúncio da vinda do Messias e da redenção do povo. A gente vai ver, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, que Jesus ele abre um espaço para perguntas. Ele deu um sermão e ali ele abre um espaço para perguntas. E qual é a pergunta dos discípulos? Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí, qual é a resposta de Jesus? Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai reservou para si, mas recebereis o poder que há de vir sobre. Jesus já responde na lata ali que não é da conta deles. Mas qual que é a grande questão? Eles achavam que a redenção do povo viria com a restauração do poder de Israel.
do reino. Não, a redenção não somente do povo, mas da humanidade toda veio com o Messias. Porque qual é a grande promessa que faz parte da aliança abraâmica? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, por meio da descendência de Abraão, cumprindo-se em Cristo. Ok? Isaías 61, do 1 ao 3, a unção do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Messias traz boas novas, cura e liberdade. Meus irmãos, a palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. Então, o nascimento do Messias já é a boa notícia. Aliás, a profecia sobre o nascimento do Messias já é a boa notícia. E o nascimento, sua vida e ministério, sua morte e ressurreição é o cumprimento dessa boa notícia que traz liberdade e cura. Olha lá, 61:2. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe se dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza. Então ele está dizendo, olha, a vinda do Messias representa a transição do luto, da destruição, da vida em sequidão espiritual para uma vida de alegria. Ok? Eu deixei aí em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21, que é relacionada à passagem lida por Jesus lá em Lucas. Se você for abrir lá no Evangelho segundo Lucas, eu estou abrindo aqui na minha Bíblia, no capítulo 4, você vai ver que Jesus ele pega o rolo do pergaminho e ele vai fazer menção direta desse texto para vocês verem como é importantíssimo essa profecia. E aí Jesus faz a aplicabilidade do texto a si mesmo, ok? Está lá dos versículos 16 até o versículo 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, aí ele vai chegar em Nazaré, ele vai ser convidado para pregar, aí ele vai ler o texto, e aí no versículo 22, lá em Lucas capítulo 4, o pessoal começa a perguntar, não é esse o filho do Zé, o filho da Maria? Nós não conhecemos os seus irmãos? E aí Jesus ele vai responder eles. Como que vai acabar essa passagem? O pessoal vai levar ele até o cume do monte para jogar ele lá de cima, só que não vão conseguir, porque ainda não lhe era chegado a sua hora. Então veja, eu estou citando esse acontecimento do Evangelho para que juntos nós possamos entender a importância desta profecia, meus irmãos. Porque é de fato importantíssima, ok? Indo adiante, Isaías 61, do 4 a 9, a restauração de Israel. Eles edificarão os lugares antigamente assolados. Assolados por quem? Pelos assírios e pelos babilônios. E pelos demais povos que invadiram Israel. Israel não foi cativo, não foi destruído, não aconteceu um monte de coisa anos 70. Então, Isaías está prometendo, olha, o povo vai voltar do exílio, o Messias vai vir, o povo vai viver em comunhão, vai chegar um momento em que todos nós juntos, judeus e gentios, vamos assentar à mesma mesa e comer juntos e cultuar o mesmo Deus. Israel reconstruirá ruínas e será exaltado entre as nações. Quando? Quando da vinda do Messias e do seu retorno. Aqui sim aplica-se ao futuro. Os fiéis serão chamados sacerdotes do Senhor. Gente, isso aqui é importante demais para nós, irmãos. Preste atenção para o que você está fazendo aí e preste atenção nisso que eu vou falar. Todos os fiéis, está lá no versículo 6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. No protestantismo, nossa doutrina cristã histórica, nós chamamos isso de sacerdócio universal de todos os crentes. É por isso que a gente não precisa de nenhum mediador a não ser Jesus Cristo. Todos nós temos acesso igual a Deus por meio de Cristo. Ok? Eu não preciso de um padre para me confessar para ele, não. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de Pedro, eu não preciso de São João, não preciso de ninguém. Só Cristo, ok? Por conta que todos nós somos sacerdotes. Cumprimento profético. Isaías 61, do 10 ao 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. É a imagem da salvação como vestimenta nupcial. É o casamento da igreja com Jesus, meus amados. É o cumprimento de todas as profecias. A justiça florescerá como uma semente na terra. Por quê? Porque Deus próprio governará sobre todas as coisas. Olha lá no versículo 8.
porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Ou seja, a justiça vencerá para sempre. Às vezes a gente olha de um lado para o outro, né? E começa a pensar que a injustiça está reinando, enquanto são os homens que dirigem os países, as cidades. Tudo aponta para a injustiça, para a natureza pecaminosa. Mas a partir do momento em que Jesus voltar e colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, a justiça reinará para sempre. Porque a justiça de Deus nunca falha. Não me calarei por amor de Sião. Meus amados, isso aqui é muito bom. É muito bom. Israel receberá um novo nome, Refisbá, que significa minha delícia. O que significa esse negócio de minha delícia? Que antes Deus tinha desgosto com seu povo. Tanto é que a palavra Israel significa aquele que briga com Deus. Só que agora o negócio vai ser uma transformação tão grande, graças a essa vinda do Messias, graças a esse tempo de restauração, que não tem mais briga, mas sim delícia. Ou seja, Deus somente se deliciará. E aí vem também a terra de Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, está lá no versículo 4 do capítulo 62. É um relacionamento com Deus descrito com o casamento. Assim como os noivos mudam seu nome, as coisas acontecerão da mesma forma entre a igreja, o povo de Deus, e o próprio Cristo. Qual é a conclusão? O Messias traria redenção e restauração a Israel. O povo de Deus seria exaltado e serviria como sacerdócio real, que é o que já acontece. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Lembra lá que Pedro fala isso? Nós já somos sacerdotes de Deus. Nós já somos o sacerdócio real. E aponta para a obra de Cristo e a redenção final da humanidade. Aplicabilidade espiritual. Como essa mensagem se aplica aos dias de hoje? A promessa da restauração também se cumpre na igreja. Somos chamados a viver como sacerdotes e luz para o mundo. Isso aqui é importante. Ser sacerdote em Deus por meio de Cristo significa ser luz para o mundo. Gente, olha como tudo se encaixa. Vocês são luz do mundo e sal da terra. O sacerdote de Cristo é luz para o mundo, porque nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. Amém? Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que a sua lição, a sua aula, seja maravilhosa em Cristo Jesus, que a Igreja de Cristo seja edificada e qualquer coisa, meus irmãos, nós nos encontramos à disposição. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.